não tá dando. Não tá dando pra acompanhar. Não tá dando, porque uma vez na semana eu tenho que vir aqui falar das notícias da semana. Só que com esse Big Brother, não está dando. Vou ter que vir aqui 3 vezes na semana pra falar dessas coisas. Gente, o que tá acontecendo nessa casa? Eles estão colocando o que na bebida? Tô achando esquisito isso aí. Tô achando que tá rolando o quê? Uns entorpecentes nas bebidas. Porque não é possível. Vamos falar hoje, gente, desta decepção que rolou essa semana. Que a gente não pode deixar de lado, não é mesmo? Minha gente, já que a gente falou do outro caso, né? Que eu nem quero ficar repetindo o nome da pessoa aqui, porque já encheu o saco. Já saiu, então dane-se. Mas, gente, existem umas questões que são muito maiores do que simplesmente o que está acontecendo na casa, não é mesmo? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Não vai ser um diário da semana, porque eu vim falar exclusivamente disso, porque nem ia caber, né? Não ia caber. Então eu já peço encarecidamente para que... Esqueci de limpar mesmo um pouco. Que você já se inscreva no canal caso você não seja inscrito e você tá me assistindo. E aí, para você parar de ficar vendo meus vídeos sem ser inscrito, seja um inscrito, porque aí você não perde nenhum vídeo, tá? E aí, se você já é inscrito, você já gosta do conteúdo no canal, já tá ligado? Já deixa o seu like pra você não esquecer no final, que você ajuda muito Titia P aqui, tá? Vamos lá. Um dos caras que teoricamente... Eu não consigo. Não consigo lidar com sujeira. Peraí. Bom, então vamos lá. E um dos caras que a gente tava na torcida, que a gente tava vendo que tava sendo muito legal, que tava tendo uma atitude legal, uma conduta legal, o menino Pyong. E o que aconteceu? Aconteceu que numa das últimas festas aí da casa, que no caso foi a última mesmo, foi a última? Foi a última? Todo mundo enlouqueceu da casa, houve várias questões dentro da casa, mas uma das questões que mais se sobressaíram foi atitudes do Pyong, que muito louco, muito do bem louco, do bêbado, fez o quê? Apertou a bunda da Flyslane, ficou fazendo cena de ciúmes com a Marcela, falando que ele tava com ciúmes do Daniel com ela, e tentou beijar a Marcela 2 vezes. E quando Pyong tentou beijar a Marcela 2 vezes, ela ainda lançou um mano, para, senão a gente vai brigar, você já passou do limite, você tem mulher e filho te esperando em casa. Ela deu umas 2 repreendidas nele, e ainda depois temos fotos, né, deles o quê? Dele colocando sempre a mão no corpo de outra menina. E aí, gente, chegamos ao grande ponto da história que Pyong também foi o quê? A polícia registrou e está sendo apurado os fatos vinculados na mídia sobre Pyong para um possível caso de assédio. Mais uma vez, mais uma pessoa na casa com a polícia investigando assédio. Vamos colocar um negócio assim, pegar no corpo do amiguinho, se esfregar no corpo da amiguinha, achar que pode pegar e fazer e apertar e balançar e fazer o que for, gente. Isso tudo é assédio, isso é importunação sexual, isso não pode. Quando que a gente vai aprender, gente? Em 2020 a gente tá... A gente não pode simplesmente pegar o corpinho do amigo da amiguinha e apertar, e segurar, e tentar se aproveitar sexualmente dele, a não ser que a pessoa queira. A pessoa queira. No caso, Marcela deu umas 2, 3 chamadas no Pyong e ele continuava. Depois veio com o rolê do eu tava bêbado, desculpa, isso não vai se repetir. Só que, gente, eu vou falar como uma pessoa que adora o Pyong, por tudo que eu vi dele na internet e pela pessoa que eu conheci pessoalmente. Eu adoro o Pyong. Só que é o seguinte, uma das coisas que aconteceu que me chamou a atenção é que tanto Marcela como Flyslane falaram, gente, não aconteceu nada, fica tranquilos, tá? Não sei o que, não. Eu entendo que eles estão dentro de um jogo e que qualquer coisa que eles falem lá dentro pode prejudicar muito, né? Não é uma coisa simplesmente, vamos assumir erros aqui. Não, isso pode prejudicar, pode tirar ele do jogo e lá. Eu acho que talvez isso tenha sido uma questão de, pô, o Pyong é nosso amigo, a gente sabe que na maioria do tempo ele nos respeitou, né, diferente de outros caras da casa, porque eu tô vendo que tem muita gente comparando a atitude do Patrick com o Pyong. Existe uma diferença, que o Pyong foi uma coisa isolada dentro da casa e o Patrick, a gente viu uma conduta durante todos vários dias de postura em relação às mulheres, de como ele tratava as mulheres, dos planos e tudo mais. Então,
existe essa diferença, mas a gente não pode deixar de ressaltar que sim, tava errado. Então assim, gente, pelo amor de Deus, independente de ser amigo, de não ser amigo, a gente tem que parar de passar a mão na cabeça. Da mesma forma que a gente não pode passar pano, a gente também não pode passar a mão na cabeça só porque a gente conhece a pessoa ou porque a gente gosta da pessoa. Isso é importante pro crescimento da pessoa também. Cara, eu não consigo entender. Gente, olha só, eu acho que bebida, eu não consigo entender como que a bebida pode destabilizar tanto uma pessoa desse jeito. Uma pessoa como, por exemplo, Boca Rosa, que tem namorado aqui fora, sabe de todas as polêmicas que já causou fora do programa, e aí, de repente, entra no Big Brother, sabe que tem câmeras e câmeras e câmeras, que o Brasil inteiro tá olhando, e aí tem gente que vai falar assim, ai, mas quando você tá lá dentro, você esquece dessas coisas da câmera. Sim, ok. Mas, gente, ainda eles tiveram o caso do Daniel e da Ivy entrando depois e falando assim, galera, o público tá assistindo, galera, o público não tá gostando de tal atitude de todo mundo, não. Então assim, ela sabia. E aí eu fico pensando como que uma simples bebidinha de uma festa pode simplesmente te fazer esquecer de tudo isso, de que tem câmeras, de que tem tudo. Além de você passar em cima da sua própria ética, você ainda... Eu não consigo entender. Eu sei lá, eu fico realmente chocada, porque se a pessoa, é o que eu falei da outra vez, se a pessoa faz isso com câmeras, o Brasil inteiro assistir, vamos lá calcular o que não faz sem câmeras. A delegada ainda do caso, que apurou tanto o rolê do Patrick e tanto o rolê do Pyong, quis fazer um apelo, que foi exatamente assim, mulheres, quando um homem passa as mãos ou partes íntimas contra o desejo da outra mulher, sem o consentimento, ele pode ser enquadrado na lei de assédio sexual, com previsão de pena de 1 a 5 anos de prisão. E, gente, isso é muito mais sério. É isso que acontece no dia a dia, é isso que acontece todos os dias nas baladas, com amigo, com primo, com padrasto, com tio. Ah, mas ele é meu amigo. Ah, mas ele é meu tio. Ah, mas não teve intenção. Gente, para tudo. Na moral, para. Principalmente as mulheres héteros, que confundem muito as coisas. Por que eu falo isso? Porque a gente, felizmente, não precisa lidar o tempo todo com homem hétero dando em cima. Graças a Deus, nasci com a bênção de gostar de mulher. Mas não que a gente esteja fora disso, pelo contrário, a gente tá bem sujeita a muitos assédios e tudo mais. O que eu tô dizendo é essas relaçõezinhas de amigos, sabe? De você tá bêbado numa balada com seu amigo, o amigo vem e te abraça, e nesse abraço ele pega e desce a mão pra sua bunda, ou ele vem te estralar e depois ele dá uma chacoalhada no seu peito. Sabe, esse tipo de coisa pequena que são camufladas no dia a dia, que geralmente sempre é feito sempre por um amigo próximo, um colega de trabalho, não sei... Gente, parou com esse negócio de, ele não teve, gente, parou, vamos parar com isso, pelo amor de Deus, porque enquanto a gente ficar passando a mão na cabeça nessas atitudes, eles não vão parar, porque eles sabem que é só dar um sorrisinho de um jeito, é só pedir desculpa, é só falar que tava bêbado, que foi sem querer, que não acontece nada, que tá tudo bem, que eles podem continuar fazendo. Pelo amor de Deus, vamos botar a mão na consciência, gente, tá? Eu fiquei extremamente decepcionada com o Pyong, não imaginaria uma atitude dessa da parte dele, e a gente precisa sim sinalizar isso pra ele, e ele precisa sim se posicionar e perceber que fez merda e não repetir. E aí que a história azedou mais foi quando uma história aí de alguns anos atrás, no caso 4, veio à tona que uma comissária de bordo que diz ter pego o Pyong, ter beijado o Pyong numa festa, em que ele falou que ele não estava namorando, nada a ver, estava de boa. Depois que eles ficaram, o Pyong falou que ele sim estava namorando e que ela sim ia continuar ficando com ele. E contou uma história super cabeluda, dizendo que ele era super manipulador, dizendo que ele traía a mulher, que fez um monte de coisa. Então assim, gente, cada dia, 2020, 2019, tá sendo anos revelatórios, não sei se vocês estão percebendo, mas a casa tá caindo pra geral. Quando a gente acha que a gente gosta de um cara, que a gente fala assim, pô, esse cara é legal, esse cara não é tão babaca, tão escroto, não reproduz tanto esse comportamento tosco de homens tóxicos e homens machistas que traem pra caramba, que faz um monte de besteira. Quando a gente acha que esse tempo chega, que esse dia chegou, a gente leva um baldão de água fria na cara. Então assim, gente,
tá liberado, tá tudo bem a gente continuar sendo amigo, ou continuar conversando, ou continuar acompanhando, e tudo bem a gente fazer isso e sinalizar os erros. É tudo bem e é muito importante. A gente não precisa nem cancelar totalmente, tá cancelado, tá excluído da sociedade, morra, não. E também não precisa e não deve. Ah, não, mas que ele não teve... Ah, mas cara, sabe o que é? Que tava bêbado. Ah, mas sabe o que tava ali, tava meio assim. A gente precisa sinalizar. Independente se seu amigo tem geralmente comportamentos bons, legal, ótimo. Mas se ele teve um negativo, se ele teve lá um comportamento de assédio, qualquer coisa que você minimamente perceba. Porque geralmente as meninas ficam assim, putz, será que foi isso mesmo? As mulheres são tão invalidadas que elas ficam na dúvida quando esse tipo de coisa acontece. Se essa dúvida entrou na sua cabeça, filha, vai na minha. Você tá certa. Então vamos aprender a sinalizar, vamos aprender a não passar a mão na cabeça dessas atitudes. Mesmo que com nossos amigos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, tá? Vamos começar a fazer esse exercício de falar, de perder o medo de falar. É importante, tá? O meu recado aqui foi esse mesmo. É esse mesmo. É pra gente perceber que isso é muito importante. Tem coisas que estão acontecendo na casa que a gente precisa trazer pra cá, pra fora, pra entender o nosso comportamento perante a sociedade. É muito importante. E fica de olho, quem são os caras que pedem desculpa, que percebem o erro e depois para de fato e não se repete, pros caras que falam que vai mudar ou até que fala, imagina, não sei o que, e continua agindo com soberania, com prepotência. Presta atenção nesses caras, tá? Porque essa é a grande diferença. Demorou? Então demorou. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por quem viu até o final. Um beijo e até o próximo diário. Bora daqui.